Meus queridos irmãos, minhas irmãs, vocês recordam que no domingo passado nós concluíamos o capítulo 6 do Evangelho segundo São João. E lá nós íamos, nosso Senhor, falando com toda a dignidade e com toda a proeza: o Espírito é quem dá a vida, a carne não adianta. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Concluímos o capítulo 6 a respeito da Eucaristia, e a nossa atenção hoje se volta para o ambão. Há vários dias que nós estávamos meditando e olhando o altar, a Eucaristia ali celebrada. Jesus que se apresentava como pão vivo, como pão descido do céu, como pão que dá a vida eterna. Hoje, a igreja volta a sua atenção para a liturgia da palavra, para as Sagradas Escrituras. Vejam que riqueza as palavras da primeira leitura hoje, proferidas por Moisés, homem de Deus, escolhido por Deus para guiar aquele povo rumo à terra prometida. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que vos ensino a cumprir, para que fazendo-o vivais e entreis na posse da terra prometida. O preceito que Moisés dirige a Israel no Antigo Testamento é o mesmo preceito que a igreja hoje dirige a mim e a vocês. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz. Minha gente, é uma vergonha tão grande a gente vê cristãos que não têm amor à palavra de Deus, que não aprenderam a rezar com a palavra de Deus nas mãos, que são incapazes de ter intimidade com a palavra de Deus, porque falta determinação. A palavra de Deus não caiu no ostracismo, não. A palavra que Deus nos dirige, ela é atual. É preciso que os cristãos vejam isso com muito amor. Eu fico danado da vida quando eu vejo alguém acusando a Igreja Católica de não bem utilizar a palavra de Deus. Oh, meus irmãos, tudo na Igreja Católica é bíblico. Tudo aquilo que nós celebramos, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós vivemos, são coisas bíblicas. Tem por tradição as Sagradas Escrituras, o magistério da igreja. Não é que falte amor à palavra de Deus na Igreja Católica, é que infelizmente os católicos, como que aprenderam a viver sem rezar a palavra de Deus. De verdade, a gente tem que fazer uma meia-culpa, bater no peito e dizer que falta amor, sim, à palavra de Deus. Querem uma prova disso? Se hoje aqui eu perguntar a você, quando foi a última vez que você abriu a Sagrada Escritura na sua casa e leu a palavra de Deus,
será que você me responderia com respeito, com dignidade? Quando foi a última vez que você abriu as Sagradas Escrituras e rezou as Sagradas Escrituras e leu as Sagradas Escrituras? Porque é impressionante, mas as pessoas não querem mais levar a vida de oração a sério. Se manusear a própria palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é difícil. E a igreja organiza a liturgia da palavra num livretinho chamado liturgia diária. Tem gente que não tem disposição de ler a Sagrada Escritura. Ah, padre, a letrinha é pequena. Tá bom, eu entendo. Ah, padre, eu não tenho paciência. Eu não sei ler, padre, a palavra de Deus. Tanta coisa, o que é que eu vou procurar? Aí eu digo assim, pelo menos assine a liturgia diária, para acompanhar todos os dias a liturgia. Olha, meus irmãos, eu digo uma coisa a vocês: não é preciso todos os dias mais do que vocês lerem a primeira leitura, rezarem o Salmo e meditarem o Evangelho. Se vocês aprendessem a fazer isso diariamente, já estaria de bom tamanho. Estudar mesmo, ou perder horas com a palavra de Deus, é para quem utiliza a palavra de Deus em vários mecanismos. Mas para você que é cristão, fiel católico, bastaria isso aqui, gente. Pegar a palavra de Deus, ler todos os dias a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, sem faltar nenhum texto. Daqui a 3 anos, você vai ter lido mais do que 75% de toda a Sagrada Escritura. De toda a Sagrada Escritura. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Muitas vezes eu fico a me questionar como uma pessoa é católica e consegue estar dentro da igreja 20, 30, 40 anos e nunca leu a palavra de Deus pelo menos uma vez toda. Se o padre perguntasse onde é que está o livro da carta aos Hebreus, tinha gente que ficaria reprovado, não sabia dizer nem se era no Novo ou no Antigo Testamento. Por quê? Porque falta essa disposição em se relacionar de uma forma plena, perfeita com Deus. E essa forma se manifesta nas Sagradas Escrituras, interpretada legitimamente pelo magistério, segundo a sua tradição, segundo a tradição da igreja. Olhem esses preceitos aqui de Moisés. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que vos ensino a cumprir, para que fazendo-o vivais e entreis na posse da terra prometida. A palavra de Deus deve ser lida, conhecida, amada, querida, para ser vivida. É impossível viver segundo os preceitos de Deus se você não conhece com dignidade a palavra de Deus, não segundo os seus critérios, mas segundo os critérios da tradição da igreja. A palavra de Deus foi deixada para ser vivida, e é lá que nós conhecemos a lei, aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos diz. A lei foi feita para ser vivida. E é tão bonito o que Moisés continua a dizer àquele povo:
nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo. É uma vergonha quando uma pessoa começa a estudar as Sagradas Escrituras, principalmente os protestantes, viu? Que dizem que estudam a palavra de Deus, mas aceitam aquilo que aquele ex-frade agostiniano, chamado Martinho Lutero, fez com a palavra de Deus, mutilou. Qual a autoridade de Martinho Lutero de tirar 1500 anos depois 7 livros das Sagradas Escrituras? Nenhuma autoridade. Antes da invenção dele, a igreja já vivia meditando a palavra de Deus nos seus 73 livros, do jeito que nós conhecemos hoje. Não 66, como os protestantes dizem, porque 1500 anos a igreja creu os 73. Antes, 1500 anos antes de Martinho Lutero. Então vejam que só se eles pegassem esse trechinho aqui, essa perícope das Sagradas Escrituras, eles não seriam mais protestantes. Nada acrescenteis, nada tireis da palavra de Deus, da palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. É claro que a lei, ela foi deixada por Deus para ser vivida, mas a lei não é seca, minha gente. Tudo na vida tem lei. Existe um ciclo de leis no mundo. Por exemplo, a própria vida humana. O homem nasce criança, e quando fica muito idoso, a vida chega ao fim. Claro que pode ser interrompida antes, mas o normal é que nasça recém-nascido, não é? Claro, bebezinho, e morra idoso. Ninguém nunca viu dizer, nasceu um idoso. É a lei. Existe uma lei que o nariz nasce no lugar de nariz, a boca no lugar de boca e o olho no lugar de olho. Como existe uma lei natural, o homem foi feito para a mulher. Como existem as leis criadas pelos homens para o bem e viver da sociedade, como existe a lei de Deus. Por esses dias, eu venho chamando muita atenção a respeito da catequese da paróquia, dos crismandos, dos catequizandos, a respeito dos membros das pastorais, dos movimentos. Por esses dias, eu dizia a uma pessoa, depois da catequese, já está andando quase um mês, uma pessoa dizia assim: padre, fulano chegou agora de não sei onde e quer entrar na catequese. Eu dizia: não. Mas padre, deixa, a igreja tem que ser amorosa. Eu digo: não. O ano que vem entra. Ah, padre, é por isso que muitas vezes as pessoas não ficam na igreja. Aí eu me revoltei e disse: é verdade, se quer fazer o que quer dentro da igreja, não tem que ficar mesmo não, a porta está aberta. E aí depois, com a coordenação, com a coordenadora, eu dizia: olha, se uma pessoa fez a inscrição da prova do Enem e ela perdeu o dia da prova do Enem e disse assim: eu vou amanhã, ela faz? Não. Se perdeu o prazo de fazer inscrição, se perdeu o prazo de ir ao concurso e depois foi atrás, ela faz? Não. Se a pessoa se inscreveu e fez o horário ali para a prova do Detran, sei lá o que, e na hora não esteve presente, ela vai ter que remarcar. Se uma pessoa caminhou o tempo todo na faculdade e no dia da prova lá não foi fazer a prova, perdeu a prova,
Perdeu a matéria, vai ter que refazer a matéria de novo. E tudo na vida tem leis. E as leis devem ser cumpridas. Por esses dias eu fiquei me perguntando assim, eu acho que o povo está confundindo na nossa paróquia organização com consciência laxa. Uma coisa é ser bondoso, caridoso, organizado. Outra coisa é deixar o povo fazer o que quiser. Não, nem eu faço, nem vocês fazem, porque nós temos uma regra, uma lei a ser seguida. É como dentro da própria casa de vocês. Vocês como pais, como mães, colocam regras dentro de casa. Você diz ao seu filho assim: pai, eu quero ir na praça, vá. 10 horas você esteja aqui. Se der 10h30 ele não chegar, você liga. Quando for no outro dia que ele pedir para ir, você vai dizer: ontem eu mandei você chegar 10 horas, você não chegou hoje, você não vai não. Quando for no outro dia que ele for, ele vai cumprir. Eu vou porque senão papai não vai deixar eu sair mais. Tudo tem leis e regras. A mesma coisa a igreja. Muitas vezes, minha gente, eu fico bobo com vocês, com os meus paroquianos. Muitas vezes, pais, mães, passando a mão na cabeça de criança, deixando a criança fazer o que quer, deixando o adolescente fazer o que quer. E muitas vezes o padre é o errado quando diz o não, porque não concordou com a corrupção que o filho está fazendo e a mãe está fazendo. E não consegue entender aquela máxima que existe desde o judaísmo: dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E a lei tem como objetivo organizar, converter, transformar, fazer o outro mudar de vida e tomar consciência cristã. Sed lex, dura lex. A lei é dura, mas é a lei. A exortação da liturgia hoje da igreja é a igreja nos chamando a cumprirmos a lei. Só que é claro que eu estou atualizando a palavra de Deus na hermenêutica aqui, porque não dá para a gente pregar a palavra de Deus do jeito que está no Evangelho hoje. Olha o contexto: o judeu era totalmente meticuloso no cumprimento da lei, cumpria a lei nos mínimos detalhes. Os cristãos não querem cumprir a lei, é diferente. Querem tudo com facilidade, não querem se educar na fé. E é absurda essa doutrina que nós somos doutrinados nos dias de hoje, desse relativismo onde se pode tudo, não se pode tudo não. A lei é para ser vivida, mas não a lei pela lei, a lei para ser vivida em vista de um bem maior. Por exemplo, quando você chega em uma cidade grande, que você vê lá um semáforo, o semáforo está vermelho, você pensa: eu não posso ir, porque se eu for, eu coloco a minha vida em risco, eu posso bater, e você fica aqui. Não é o semáforo, não é ele, mas a consciência que você tem, que vai colocar em risco a sua vida. Por amor a você, você não vai. Na igreja é a mesma coisa. Por amor a Deus, eu não posso fazer isso, porque eu quero, eu preciso, eu necessito entrar na terra prometida. Eu tenho que cumprir a lei.
ser fiel aos preceitos divinos, ou pelo menos me esforçar pelos preceitos divinos. Por esses dias, uma mãe me ligou, sempre a catequese esses dias: padre, agora o meu filho é obrigado a ir à missa? Eu digo, é. E se ele faltar? Eu digo, eu tiro da catequese. Mas padre, mas se ele for à catequese não poder ir à missa porque todo domingo eu vou para a roça? Eu digo, o problema é da senhora, chegue mais cedo e vá à missa. Mas isso está errado? Eu digo, não, está errado a senhora não cumprir o terceiro mandamento da lei de Deus, guardar os domingos e festas. O que é que a senhora tem mais para me dizer? Ela disse, tenho mais nada não. Puf, desligou. Quando o padre diz assim, a criança da catequese deve ir à missa, é porque o padre está tentando educar a criança na doutrina, para observar o mandamento, o terceiro mandamento da lei de Deus. E quando um pai vem em mente para o padre ou a mãe, meu filho não veio por causa disso, daquilo e daquilo, o pai está fazendo um desserviço à criança. Um desserviço. E é impressionante como nós temos papai e mamãe que fazem mal à criança, que educa a criança de uma forma errada na fé. E muitas vezes a gente vê, eu já escutei mãe ficando ao lado do erro do filho. Se fosse eu, faria a mesma coisa, também não voltaria para a catequese. Está errado. Deve ser a mãe e o pai os primeiros a colocar os filhos no caminho de Deus. Até porque vocês que são pais, vocês não vão prestar contas a Deus só pela vida de vocês não, viu? Mas vão prestar contas a Deus pela vida dos filhos que Deus os deu. E é aqui que muitos não conseguem entender isso aqui. Educar não é só dar comida, alimentação, roupa e cama para dormir, não. Educar é também ensinar o filho nos bons costumes, na moral, e a viver plenamente a religião, que um dia fora batizado. Vejam que coisa bela. As Sagradas Escrituras hoje continuam a nos dizer: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? Aquilo que nós celebramos, aquele que nós servimos, é Deus. A Eucaristia que nós nos ajoelhamos é Deus. Você não tem que se ajoelhar se quiser. Você tem que se ajoelhar. Mas eu não entendo, padre. Se ajoelhe e diga: Senhor, me dá a graça de te entender, de te amar e de te querer. Minha gente, só existe um ser vivo que vive a religião. É o homem. Só nós, que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Ninguém, nenhum, só nós, seres humanos, que temos Deus em proximidade. Lembrem do convite de nosso Senhor: sejam meus amigos na última ceia. Vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos peço, o que eu vos mando. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
como eu vos amei. A medida do cristão amar não é amar o próximo como a si mesmo. Isso aqui é fácil. Eu não vou querer fazer ao outro o que eu não quero que façam a mim. Isso é fácil, perfeito. A medida do cristão é Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E até onde Ele nos amou? Até a cruz. Um amor sem limites, sem fronteiras. Muitas vezes eu observo assim: que pouca generosidade de tantas pessoas. Generosidade para rezar. Olha, você não tem que vir à igreja por causa do padre. Você tem que vir à igreja por causa de Cristo. Você não tem que deixar de vir à igreja por causa do padre. Você tem que vir à igreja por causa de Cristo. Quando um sacerdote, quando o padre diz as crianças devem vir à missa, o padre está dizendo assim: eu estou te ensinando, pegando na tua mão, para que você venha fazer a experiência com Ele. Ontem eu dizia a um coroinha assim, que está aqui dentro da igreja, não vou dizer quem é não, mas eu dizia a ele assim: olha, eu vou te suspender 2 meses do altar, só porque você está dando contra-testemunho, ficando lá fora todo dia. Aí hoje, quando eu cheguei, me procurou: padre, é verdade? Eu digo: vou fazer. Quem a gente gosta, quem a gente ama, a gente deve de verdade colocar no caminho de Deus. Minha gente, quem falou que um bom sacerdote é aquele que deixa o povo fazer o que quer? Eu seria muito mais popular na paróquia, na diocese, se eu estivesse preocupado com a popularidade. Mas eu estou preocupado é com a minha e com a salvação de vocês. E para isso, como padre, como pastor, a gente precisa fazer vocês cumprirem a lei por amor, não a lei pela lei. Eu devo cumprir a lei porque eu quero conquistar a Deus. Eu quero cumprir a lei porque eu quero alcançar o céu. Eu vou me esforçar para ser fiel a Deus, porque eu quero me salvar e chegar até Deus. Olhem as palavras de Jesus hoje. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aquelas pessoas que até vêm à igreja, mas querem fazer tudo do seu jeito. E se não for do seu jeito, nada está bom, nada presta. Não é só honrar a Deus com os lábios, é honrar a Deus com a vida. Quando eu cheguei aqui na paróquia, que nem celebrava a missa ainda, como seminarista, estava no trabalho com vocês, organizando a minha igreja ideal, o meu jeito de ser padre. Eu pensava assim, e via, em tantos lugares,
muitas vezes, um encontro que arrebanhava um monte de gente. Quando era no outro dia, todo mundo sumia da igreja. Ou aquele povo que chacoalhava para um lado e para o outro, mas no outro dia estava vazio. E eu já falei para vocês, não me canso de dizer, da minha turma dos 16 alunos do 4º ano de teologia, eu era o pregador mais tímido. As minhas pregações no seminário, na escrita sempre fui bom, agora para falar eu era terrível. E tanto que quando eu cheguei aqui na paróquia, viu? As pessoas mais próximas sabem disso, assim. Na posse na minha apresentação aqui, Dom Ronaldo me trouxe e combinou comigo que eu não ia falar nada. E aí, de surpresa, ele me entregou o microfone aqui para eu falar e eu comecei a gaguejar, a primeira vez. Desci, quando eu cheguei ali na porta e tinha um pessoal, olha as pessoas comentando, que até eu sei quem é, até hoje eu lembro, né? O outro padre que já era idoso não fez nada, esse aí que não é nem padre, nem fala, não vai fazer nada também. E eu guardei aquilo ali, disse, o desafio vai ser grande. E entendi que muito mais do que levantar os braços, bater palmas e fazer estripulias na igreja, é se relacionar no cantinho do coração com nosso Senhor, encontrar de verdade razão para ser cristão, e construir a salvação dando as bases e tendo por base a palavra de Deus, uma exortação séria que nos converta, que nos mude e que nos faça alcançar os céus. É interessante porque o texto santo diz assim, que nosso Senhor diz: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Aqui, a lei, a palavra de Deus, não deve ser pregada com o que eu acho, mas deve ser pregada com aquilo que Deus nos pede. E a palavra é dura, mas é a palavra de Deus. É claro que é duro, como eu falava há 15 dias atrás, cumprir tantas coisas da igreja. Claro que é duro, mas é a lei. Ou vocês acham que aquilo ali foi fácil? Não foi. E o que é aquilo ali? O cumprimento da palavra de Deus. O verdadeiro cântico do servo sofredor que vocês escutam toda semana, todo ano na Semana Santa, segunda, terça, quarta e quinta pela manhã. E ainda volta em uma das leituras da sexta-feira da Paixão. Ou seja, a lei não é fácil. Só que é preciso que nós cristãos entendamos que é preciso fazer acontecer dentro de nós aquilo que o Senhor, o bom Deus, nos convida a fazer, ou seja, a termos um coração adorador, dócil, apaixonado por Ele. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, muitas vezes eu observo as pessoas porque são tão vazias, porque muitas vezes só consomem coisas que não preenchem, que não completam. Muitas vezes vivem na vida medíocre, estão caminhando no mundo de olhos vendados, tanto faz como tanto fez, porque simplesmente ainda não entenderam que tudo vem de Deus, que tudo vai para Deus, e que nós somos de verdade um grande projeto de Deus. Na semana que vem, nós iremos continuar esse capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos. E iremos ver de uma forma tão linda Nosso Senhor ali,
fazendo o surdo escutar. E é isso que a igreja vai nos exortar, a sairmos da nossa surdez, e começou hoje, e começarmos a escutar a palavra de Deus, aquela palavra que a gente escuta e rompe a nossa surdez, e agora a gente começa a enxergar a igreja, começamos a enxergar a palavra de Deus, começamos a escutar a palavra de Deus de outra forma. Porque vocês sabem, a conversão não vem pelo olhar, o olhar ajuda. A conversão nos vem pela audição. Lembrem de Santo Tomás de Aquino, quando nos fala da Eucaristia. A gente olha a Eucaristia, a gente vê pão. A gente degusta a Eucaristia, a gente sente gosto de pão. A gente cheira a Eucaristia, a gente vai cheirar o cheiro de pão. A gente vai tocar na Eucaristia, a gente vai tocar em pão. Mas quando a gente ouve falar da Eucaristia, a gente sabe que é o corpo e o sangue do meu Deus. Ou seja, é pela audição que a gente se converte, que a gente muda de vida, que a gente alcança os céus. Vamos ficar de pé e vamos todos juntos